professora Tabita aqui com vocês para a gente dar continuidade à letiva maravilhosa, Ciência da Natureza para o Enem. Segura aí, pega a visão agora, que olha só, nessa aula, que é a nossa aula 2, nós vamos estar aí falando para vocês de uma das partes dentro das ciências da natureza e, obviamente, dentro da biologia, dos assuntos que mais são frequentes dentro da avaliação Enem. Tudo bem? Então, de olho na nossa telinha para a gente começar essa pegada aí maravilhosa. Essa é a nossa aula 2. Então vamos lá. Biologia no Enem, galera. Professor, ciência da natureza é física, química e biologia. Ok? Química... Oi, pode vir, diretor. Química, física e biologia. A biologia, obviamente, vou puxar sardinha para mim, porque é componente assim maravilhoso. E aí a gente tem dentro dessa pegada um objeto de conhecimento muito recorrente dentro dessa avaliação do Enem. E aí você precisa estar bem ligadinho. Pega o seu material para que a gente consiga fazer a construção e rever alguns assuntos, tá bom? Que a gente viu lá no terceiro ano, que vocês já tiveram, queridos alunos da mediação tecnológica. Se você quiser se aprofundar, você volta lá nas aulas, mas aqui a gente vai fazer aquele batidão e aí a gente vai ver como, vai trazer as questões, como que esses assuntos são trazidos. Eles não são ali identificados, explique lá o ciclo do carbono. Não vem dessa forma. Tem toda uma contextualização, tudo bem? Então joga na tela lá, diretor, por favor. É isso aí, gente. Você já sabe do que eu tô falando? Olha lá, nós vamos iniciar essa nossa caminhada, então, nessa letiva, focando nos assuntos que mais caem, que é dentro da biologia. Você sabe qual é? Eu falei aqui que tem algum assunto que é mais chamativo, que está sempre recorrente, que vem desde 2009, ela vem caindo, vem sendo chamada de uma forma ou de outra, até porque a forma com que é trazida, ela envolve vários aspectos, tá bom? Que é isso que é interessante dentro da biologia, porque ela vai trazer vários aspectos. Nós estamos falando de quem, gente? Da ecologia, tudo bem? Pode me colocar aqui também, diretor? Pode colocar aqui no fundo, por favor. Então, olha só, aqui a gente tem 37,42%, tá? Olha aqui minha parceira linda. Essa aqui, ó, eu parceira de mim mesma, tá vendo? 37%, ou seja, quase 40% da avaliação Enem, você tem esse assunto da ecologia. Então, pega a visão, porque é muita informação e você precisa estar antenado aí nesses assuntos. Vamos, então, conhecer nessa primeira aula, né? Nessa aula 2, a gente vai ver alguns assuntos e aí a gente tem uma caminhada, tudo bem? Vamos lá, então? Joga no quadro, diretor, pode abrir, né? Ok. Olha lá, gente, a gente tem o que a gente chama de ecologia moderna, tá bom? Dentro dessa ecologia moderna, nós trabalhamos vários conceitos que vocês já viram, vocês já conhecem, porque elas vêm sendo trabalhadas desde lá do primeiro ano, tudo bem? Então a gente vai ter aqui, ó, os conceitos de habitat, né? Nicho ecológico, os fatores considerados bióticos e abióticos. Nós vamos ter também as relações ecológicas. Nós vamos ter cadeia alimentar. E quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente tem aí a pegada da teia alimentar, do fluxo de energia, não é isso? Pirâmides ecológicas. Então, tudo isso você vai ter que revisar e ter esses conceitos bem guardadinhos na cabeça. Porque eles não, no Enem, na avaliação, não vai vir descrito lá que é uma cadeia alimentar, não vai vir descrito que é uma relação, você vai ter que identificar esses conceitos dentro da questão, tudo bem? E, obviamente, aqui falando sobre os ciclos biogeoquímicos. Dentro desses conceitos dos ciclos biogeoquímicos, vem aqui para mim que a gente vai falar isso dentro da aula, mas aí eu vou reforçar aqui, ó, para você. Quando a gente fala aí dos conceitos biogeoquímicos, né, dos ciclos biogeoquímicos, a gente tem muita química envolvida, tá? Então,
prestar bastante atenção, rever várias questões das composições químicas dos elementos químicos, tá bom? As transformações que acontecem e algumas delas vão interagir, vão ser resultado de uma interação a partir de um organismo biótico, né, de um ser vivo, e a gente vai ver isso dentro desses ciclos. Tudo bem? Então vamos lá para a tela. Abre lá, diretor. Aê! Gente, então vamos aqui falar das relações ecológicas. Aí nesse infográfico eu achei ele bem interessante, bem dinâmico, para a gente estar trazendo aqui para vocês como um resumão, tá? Mas acalma o coração de vocês. Bom, quando a gente fala dentro desse infograma, que a gente tem tanta informação que eu poderia parar a aula aqui só nessa aqui, né? Mas não é o intuito. Então aqui a gente tem um bioma amazônico. Tudo bem? Que a gente vai ver aí falando desses biomas dentro de outras aulas, tudo bem? Aí a gente tem esse ambiente terrestre e nós temos o ambiente aquático, tá? Então dentro desse bioma nós vamos ter vários ecossistemas. Nos ecossistemas é que nós vamos encontrar diferentes populações, não é isso? E essas populações, elas estão inseridas, cada uma, num determinado local, que vai definir o quê? O habitat dessa espécie e a sua respectiva população. Então aqui a gente tem a Vitória Régia, nós temos várias espécies de peixes amazônicos e eles estão ali vivendo nesses ambientes, sejam de corpos d'água de maior profundidade, menor profundidade, um lago, um rio, tá bom? Eles estão habitando num determinado local dentro desse ecossistema aquático. E a gente também tem o ecossistema terrestre, só que aqui nessa parte que a gente chama de mata ciliar, né? Nessa região nós encontramos aqui, nesse exemplo, o jacaré, a capivara. Esses organismos, eles estão dentro de um mesmo habitat, na casa, a margem ali, a mata ciliar, certo? E eles vão apresentar hábitos alimentares diferenciados. Eles vão ter períodos de atividades diferenciados, ciclos reprodutivos diferenciados. Isso quando a gente fala de alimentação, o tipo de alimentação, quando a gente fala do ciclo reprodutivo desses animais, da frequência com que eles estão ativos no ambiente, nós estamos nos referindo ao quê? Ao nicho ecológico. Então nós já temos aqui dois conceitos sendo trabalhados. E aí, esses organismos, eles vão interagir por quê? Eles vão estar presentes no ambiente, ora se alimentando ou ora servindo de alimento. Aí a gente também pode ter aí o conceito de cadeia alimentar já aqui tranquilamente, tá bom? Mas a gente também aqui tem as interações que os organismos dentro do intestino dessa capivara, tá? Vão estar se nutrindo, tá? Lá no intestino da capivara. Então a gente diz que a gente tem aqui, o parasitismo. Aqui já entra o conceito da relação ecológica. Então você tem a relação ecológica de parasitismo, onde um vive à custa, ou seja, o parasita, o verme vive à custa dos nutrientes aí oferecidos pela capivara quando ela se alimenta, tá bom? Quando a gente olha aqui para cima, a gente tem os vegetais, as árvores. E nessas árvores é muito comum na nossa região. Aqui a gente tem uma relação mutualística, os líquens e as algas. Essa associação, essa relação, a gente chama de mutualística por quê? Porque eles estabelecem uma ligação muito forte e que eles não podem viver independentes, porque os fungos vão fornecer abrigo, vão fornecer substâncias nitrogenadas, né, minerais para os vegetais e, em contrapartida, esses vegetais, ao realizar o processo fotossintético, vão estar disponibilizando para eles o quê? Os elementos, as substâncias orgânicas, tudo bem? Aí a gente tem aqui, uma preguiça. Sabe quem adora preguiça? As onças pintadas. A gente tem uma relação, então, de predatismo. O que eu vou lembrar de vocês? Aqui a interação entre duas espécies, aqui a interação entre duas espécies, no caso. As onças pintadas também adoram capivaras, né? Mas elas também podem ter um atrito aí com alguns jacarés porque eles são territorialistas. Então existe uma competição, que também é um tipo de relação ecológica, tá bom? Aí a gente tem aqui, o amensalismo. O amensalismo é o quê?
quando há uma disputa, né? E essa disputa, essa relação entre essas duas espécies, uma espécie vai ficar prejudicada, tá? E elas vão liberando no ambiente substâncias químicas que vão paralisar, inibir, neutralizar a ação de outras, tá? Então, quando você tiver alguma questão relacionada à inibição, a gente já vai aí puxando para essa relação do amensalismo. E nós temos aqui a outra relação, que é a cooperação ou protocooperação. E aqui a gente está dando um exemplo das plantas, né, as angiospermas que possuem as flores, que são atrativos para alguns insetos, como as abelhas, realizando ali o processo de polinização. Tá? Então, ambas vão estar se ajudando. E aí a gente também tem um inquilinismo. Nessa relação, também as duas espécies vão estar interagindo, no caso a árvore e a orquídea, só que uma espécie, tá? Ela vai se beneficiar da outra, né? Como suporte, no caso a orquídea, mas ela não vai prejudicar essa árvore e muito menos beneficiar, tá? Aqui você tem uma relação de benefício, né? Mas aqui você tem apenas uma utilização desse outro vegetal como um suporte ou proteção. Aí nós temos uma outra relação que é o comensalismo, quando você tem a utilização de restos alimentares, quando uma espécie se utiliza dos restos alimentares das outras. Aqui a gente está colocando, né, essa ave, tá? O urubu, que é um comensal aqui do nosso amiguinho aqui, que está aqui na parte da mata ciliar, o jacaré. Então ele se alimenta desses restos. Vocês já ouviram também falar das aves paliteiras, né? Elas também realizam aí uma relação, elas se alimentam dos restos que ficam nos dentes dos jacarés. Então você tem aí, nesse infográfico, eu acho bem interessante, eu trouxe para você aqui o infográfico, porque através de um infográfico, de um mapa mental, você pode fazer um resumo, uma súmula. E aí, a imagem, ela vai ficar marcada. O seu cérebro vai identificar, poxa, naquela região ali, eu tenho esse tipo de, por exemplo, nesse caso que a gente colocou, eu tenho a relação aqui, os ecossistemas terrestre e aquático, e aí eu tenho essas relações, estabelecimentos das populações, junto com as suas atividades, seu modo de viver, que são os nichos ecológicos. Então, você vai identificando e vai lembrando, vai facilitar a sua memorização e você recordar desses assuntos. Isso é bem interessante, tá? Então, joga lá, diretor, por favor. Olha lá, gente, mas vamos pontuar aqui as relações que a gente diz que são harmônicas. O que é uma relação harmônica? Que vai estar tudo na paz, né? Vai estar tudo na tranquilidade. Então, você tem aqui, ó, as intraespecíficas, você vai ter sociedades, colônias e o gregarismo. Anota, meu amor, essas informações, essas relações, professora. Mas a gente já, então, reforça, tá? Olha aqui, interespecíficas, presta atenção. Nós temos as relações harmônicas entre indivíduos da mesma espécie, e interespecíficas, você já sabe disso, que são as relações estabelecidas entre indivíduos de outras espécies, tá? Duas espécies ali. Aí a gente tem a foresia, a protocooperação, que a gente já mostrou ali como exemplo lá no infográfico. Nós temos o mutualismo, né? Nós mostramos também a relação ali dos líquens, o inquilinismo, que nós mostramos também ali a orquídea, as árvores, e o comensalismo também, tá bom? Aí aqui a gente quer reforçar dentro dessa harmônica as colônias. Por quê? Existem colônias, que é uma relação harmônica intraespecífica, chamadas de heteromorfas, e nós vamos ter também as isomorfas. Olha que legal. Então, na colônia heteromorfa, você olha a caravela do mar e você considera um único organismo. Só que ele tem vários indivíduos. Indivíduos que vão auxiliar na flutuação dessa colônia. Abaixo do nível do mar, indivíduos que vão realizar a captura de alimentos, né? Ou seja, a alimentação e digestão, utilizando aí os gastrozoides, e indivíduos que vão auxiliar na proteção, na defesa de toda a colônia. Então, na presença aí dos tentáculos, tudo bem? Isso é uma colônia heteromorfa. E na colônia isomorfa, você vai ter aí, ó, os indivíduos, eles são iguais. Eles vão desempenhar uma mesma função, mas são vários também, tá bom? Vamos continuando aqui.
E aí a gente tem o gregarismo. O que é o gregarismo? É quando um grupo, uma população, vai se unir por um fim, né, uma ação. Eles vão realizar juntos uma atividade, no caso aí, a captura de uma presa, uma alimentação, tá? E aí a gente também tem a foresia, que aqui no caso, não sei se você está conseguindo perceber, você tem aqui ó, um escorpião agarradinho na perninha desse inseto, tá? Dessa vespa. E a vespinha tá tranquila, ele não tá danificando, só tá pegando uma carona. Esse é o exemplo da relação harmônica interespecífica de foresia, tudo bem? E nas relações desarmônicas, aquelas que você vai ter uma espécie, pelo menos, se prejudicando, né? Então você vai ter interespecíficas a competição, que nós sabemos bem, essa palavra bem definido, e o canibalismo quando a espécie se alimenta dos indivíduos dela, né? E aí, interespecífica, nós vamos também ter competições entre indivíduos de espécies diferentes, que é o mais comum, parasitismo que nós mostramos ali no infográfico, predatismo, esclavagismo e o amensalismo. Vamos dar uma olhada no que significa esse esclavagismo ali, ó. O esclavagismo, ou também chamado de sinfilia, em algumas avaliações já veio com essa terminologia, tá? Então, por isso você precisa estar bem atento nos termos, tá? Esclavagismo ou sinfilia. O que significa isso? Aqui, como a gente está dando como exemplo, essas aves de chupim. Esses bichinhos são muito espertos, eles, na natureza, gente, é muito importante não perder, não gastar energia de forma desnecessária, tá? Então, o que eles fazem? Eles não constroem ninhos, eles pegam os ninhos de outras aves e acabam, então, botando seus ovos lá e as outras aves chocam e você tem o desenvolvimento desse ser. Ele não perde tempo gastando energia chocando, tá bom? E outro exemplo aqui, a gente tem das formigas com os pulgões. Os pulgões, eles se alimentam da seiva, o excesso de seiva é liberado pela região do abdômen deles, e aí as formigas, ou seja, os ligicídios, né? Eles vão acabando se alimentando desses açúcares. Eles podem levar também alguns desses indivíduos e ficam próximos dessa vegetação, próximo dessa planta, para que esse pulgão continue se alimentando da seiva e continue fornecendo esses glicídios para as formiguinhas, tá bom? E a gente tem a cadeia alimentar ou a teia alimentar. Bom, a gente já falou sobre isso nas aulas lá do terceiro ano, então o que a gente tem aqui? O que é importante a gente falar da cadeia alimentar? Que você tem uma transferência de energia toda vez que você tem essa alimentação dos organismos. Quando a gente fala dessa organização de presença de produtores, presença de consumidores primários, secundários, terciários, nada mais é que a condução, como é que está essa energia fluindo entre esses corpos. E a gente sabe que ela é de forma linear, então essa energia ela vai sendo consumida a cada nível, tá bom? E as cadeias alimentares, elas são excelentes controladores de populações. Se você tem alguma ação antrópica que prejudique um desses indivíduos que estão presentes na cadeia alimentar, você vai ter um problema, né, dentro desse ecossistema, um desequilíbrio, tudo bem? Aqui embaixo nós temos as chamadas teias alimentares, que são o conjunto ali das cadeias alimentares. E aí cada cadeia alimentar ela é identificada por níveis, como a gente falou aqui. Aqui a gente tem, né, uma cadeia no ambiente terrestre e uma cadeia no ambiente aquático. Todas elas, independente de ser no ambiente terrestre ou aquático, ela vai ter a presença de produtores que vão realizar ou iniciar, vão produzir essa energia que vai ser passada linearmente para esses corpos, ou seja, para esses indivíduos, né? Consumidores primários e consumidores secundários. Isso também vai acontecer aqui dentro do ambiente aquático. Só que você tem que prestar atenção o quê, professora? Que dentro do ambiente aquático eu vou ter, o fitoplâncton como produtor. E no ambiente terrestre vou ter os vegetais, né? As plantas como milho, no caso das plantações da agricultura, né? Árvores, arbustos, tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Aí a gente chega no outro assunto importantíssimo, que são, os ciclos, tá faltando uma animação aqui, mas tudo bem. Os ciclos biogeoquímicos e aqui a gente vai começar com o ciclo da água, tá? Bem aqui no cantinho era para estar aqui, mas tudo bem. Então,
A água é um primeiro, né, ciclo aí fundamental. A água é importante para tudo na vida, né? E aí a gente tem, dentro dessa imagem, a gente tem a representação do ciclo da água sem a presença dos organismos bióticos. Como assim, professora? Então a gente vai começar aqui, ó, as nuvens, né, cheias de partículas, cheias de gotículas de água, elas vão se compactando, se condensando, até que chega o momento que há a precipitação. Essa precipitação vai cair no solo, pode ser infiltrada, formando os lençóis freáticos, pode ser acumulados em lagos, né, rios, ou podem chegar em regiões mais profundas nos nossos oceanos. Tudo bem? Então, esse ciclo aqui influi condensação, precipitação e a evaporação desses corpos hídricos. Não tem a presença do elemento biótico, ou seja, dos seres vivos. Quando a gente insere esse componente, o que a gente vai ter? Ó, o mesmo ciclo, a condensação, precipitação, só que esses organismos vão estar aqui interagindo. Então, a gente tem os vegetais e os animais. E a gente sabe que os vegetais realizam o processo fotossintético, então, absorvendo essa água e também eliminando através da transpiração e respiração. A mesma coisa vai acontecer com os animais. Quando eles ingerem alimentos ou bebem água diretamente, eles vão estar entrando em contato com esse elemento e aí vão também estar eliminando, né, através da respiração e da transpiração. Tudo bem? Ciclo da água. Nós temos outro ciclo também, que é o ciclo do oxigênio. Eita, que não apareceu foi nada. Oxigênio, tá? Então, o que a gente tem aqui? Dois processos metabólicos importantíssimos que vão estar utilizando, né, dando esse retorno. Nós sabemos que os vegetais, ao realizar a fotossíntese, eles vão produzir glicose, né, ou seja, os glicídios, mas também vão disponibilizar, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre, o oxigênio. Esse oxigênio, isso tudo produto da fotossíntese. Esse oxigênio vai ser passado, né, inspirado pelos seres vivos e eles vão expirar, né, o CO2, o gás carbônico, e vai retornar esse ciclo. É ele que disponibiliza, então, no processo de respiração celular, que vai disponibilizar o gás carbônico para que o processo fotossintético dos vegetais continue acontecendo, tá bom? O próximo ciclo, o ciclo do carbono, né? Tá? No ciclo do carbono, a gente vai ter a necessidade, que a gente sabe que o carbono ele é o componente que está presente em todas as substâncias orgânicas. Todas as substâncias orgânicas contêm carbono. Então, ela é muito importante. Como que esse carbono vai adentrar no nosso organismo? Através da alimentação, ou seja, da cadeia alimentar. Então, a gente começa aqui com os produtores, que vão realizar a fotossíntese, e aí você tem a incorporação desse CO2 para iniciar o processo, liberação de oxigênio, processo de respiração natural, e aí esses organismos, quando eles morrem, né, os seus resíduos vegetais, eles se decompõem e você tem a liberação novamente desse gás carbônico. Ou também na produção dos combustíveis fósseis, né? Também você tem essa liberação. E aí você também tem a ação humana. Na ação humana, você tem esse gás carbônico sendo liberado em excesso, que a gente também vai falar sobre isso aqui. Esse excesso pode influenciar também nos corpos hídricos, provocando uma acidez acentuada através das transformações químicas que vão acontecer com o bicarbonato. E aí você vai ter a impossibilidade da formação de carbonato de cálcio, tá? E que vai constituir a estrutura de vários organismos, como os corais nos oceanos e também de alguns moluscos, né, dos moluscos em si, tá bom? Então, essa acidez, essa adificação, ela é ruim e ela é provocada pela acentuada presença de CO2. Tudo bem? Aí a gente também tem o ciclo do nitrogênio, tá? E aqui a gente tem um resuminho, a gente tem o gás nitrogênio e esse nitrogênio não pode ser absorvido pelos vegetais nem pelos animais da forma como que ele está na atmosfera, então ele vai passar por várias etapas, fixação, amonização, nitrosação e nitratação, que a gente chama aqui de nitrificação, e também o processo inverso, que é desnitrificação, tudo bem? Então, aqui nessa imagem, a gente vai ter esse processo, tá? Para que esse elemento que está aqui na atmosfera em grande abundância possa ser disponibilizado para os vegetais e para os animais,
eu preciso, tá? E a gente tem que lembrar isso aqui, o nitrogênio vai estar presente nos ácidos nucleicos, vai estar presente nas proteínas, que são estruturas importantíssimas também, né, como substâncias orgânicas, né, para o nosso organismo. E aí você tem o processo de fixação. Essa fixação pode ser no solo ou pode ser nas raízes de algumas de leguminosas a partir então dos nódulos, né, das bactérias de nódulos nessas raízes. E elas vão, essa nitrogênio vai ser fixado, vai ser transformado em amônia e na amônia, né, existem outras bactérias que vão, chamadas de nitrosomas, que vão realizar a nitrosação, transformando essa amônia em nitrito. Esse nitrito vai sofrer ação novamente, a interferência da nitrobacter, que é outra bactéria, transformando isso em nitrato. Então, o que aconteceu aqui? Esse nitrogênio atmosférico passou por várias etapas, né? Foi fixado, transformou-se amônia em nitrito, depois em nitrato, e agora sim ele pode ser absorvido, e aí vai ter o processo inverso que você vai ter a desnitrificação. Então, esse é um elemento químico também muito importante, é que você tem uma junção de cadeia alimentar, de reações químicas, né? Então você tem que estar bem atento como que vai estar presente ali. E agora a gente vai ver como que essas questões podem estar sendo cobradas no Enem. Deixa eu ver, diretor, se eu consigo, abre aqui para mim, se eu vou conseguir ler aqui a questão daqui mesmo. Vamos ver. Vai ficar mais difícil. Ó, questãozinha do Enem. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como o CO2, CH4, N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Uai, professora, então a questão está falando sobre o efeito estufa? Está, mas olha o que tem por trás. Você precisa aumentar o seu leque de informação. Ele está falando de vários elementos, ou seja, alguns gases presentes na atmosfera que auxiliam ou permitem o efeito estufa. E o efeito estufa não é ruim. Ele precisa existir porque ele vai manter a temperatura da nossa Terra, né? Para que todas as formas de vida consigam sobreviver aqui. Mas vamos lá. A agricultura é uma das atividades humanas do efeito estufa. Então, nós temos uma ação antrópica aqui. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir para a emissão ou para o sequestro desses gases, tá? Quando ele fala de sequestro dos gases, a gente já vai lembrando aqui do processo de fotossíntese, porque ele vai retirar, para ele iniciar, precisa de quê? CO2. Então, tá embutido aqui essa informação, sim, do ciclo do carbono. Tudo bem? Os outros elementos fazem parte? Fazem, mas a acentuação e a presença desse gás na atmosfera vai ser ruim para o aumento desse aquecimento. Então, olha lá. Então, tanto pode ajudar a emitir quanto pode sequestrar, dependendo do manejo da área, da matéria, ou seja, da matéria orgânica do solo, tá? De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Então, o que a questão está querendo? Nós sabemos o que é o efeito estufa. Ele é um processo natural, ele é importante, ele é bom, porém, algumas atividades, queimadas, né, emissão, queima de combustíveis fósseis, todos esses processos vão aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera, que vai aumentar, porque ele é o principal aí, gás do efeito estufa, tá? Então, de que maneira essas práticas agrícolas podem ajudar a minimizar, uma vez que ele falou que ele pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro. Se está falando de minimizar, então eu estou falando do quê? Desse sequestro ali. Como é que eu vou ajudar a minimizar sequestrando esses gases, né, CO2, ali desse processo? Então, nós temos a questão A, alternativa A, o item A, evitando a rotação de culturas. Presta atenção, gente, vocês alunos aqui do terceiro ano passaram aí pela NBAZ e a gente sabe que a rotação de culturas é quando eu
eu beneficio o solo quando eu tenho uma determinada cultura por um determinado tempo. Depois da colheita, eu vou disponibilizar uma outra cultura que vá, normalmente as leguminosas, que vão fornecer uma qualidade ou melhorar esse solo, as condições de solo, porque os nutrientes foram absorvidos por parte desses nutrientes, foram absorvidos por a cultura anterior que eu colhei, né? Então eu tenho que usar uma outra, então isso beneficia. Agora, se eu evito essa rotação, eu estou impedindo essa inserção de vegetais que vão sequestrar esse carbono. Então, eu não estou ajudando, não estou minimizando, né? Então, a alternativa não está legal, não está correta. Liberando o CO2 presente no solo. Gente, se eu liberar, quanto mais eu liberar CO2, mais eu vou ter o aumento desse efeito estufa, né? E não a minimização. E na C, eu tenho aí, aumenta a quantidade da matéria orgânica do solo. Opa! Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo, eu vou, consequentemente, aumentar o meu potencial de sequestro e aí sim eu vou poder minimizar o agravamento do efeito estufa. Então, a alternativa correta já está aqui na letra C, mas vamos ver as demais. Queimando a matéria orgânica. Se eu queimo, processo de combustão libera mais CO2. Então, já foi. E aí, atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Ela está um pouco parecida com ali a que é evitar. Ou evitar ou diminuindo, você não vai estar contribuindo para esse sequestro. Então, você não está diminuindo ou minimizando. Você está prejudicando esse sequestro. Tudo bem? A alternativa correta, então, letra C. Vamos para a próxima aqui, ó. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica, que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar, composta por Olha aqui, gente. Nessa questão você já vai ter os conceitos de cadeia e o conceito também dos ciclos biogeoquímicos, no caso aqui do ciclo do carbono. Então, fica ligadinho. Então, nós temos a cadeia formada, se está falando de fitoplâncton, é uma cadeia aquática. Zooplâncton, moluscos, crustáceos, peixes, e ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Eu tenho um processo onde eu posso fazer essa utilização de pegar o CO2, que está lá presente na atmosfera, e incorporá-lo, né? Olha lá. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? É no fitoplâncton? É no zooplâncton? É no grupo de moluscos, dos crustáceos ou dos peixes? Galera, o que está falando aqui? Pegar esse CO2 que estava lá disponível como substância inorgânica. Então, a gente sabe que quem vai realizar esse processo são os produtores. Ou seja, através do processo fotossintético. Então, quem vai realizar isso, os produtores, eles são organismos ou fotossintetizantes, né, no caso. E aí você vai ter, então, a alternativa A, o fitoplâncton, porque o zooplâncton já vai se alimentar, dentro da cadeia alimentar aquática, do fitoplâncton, tá? Então, a alternativa correta aí, letra A. Vamos mais uma questão aqui. Então, vocês estão conseguindo perceber que em cada questão você vai ter assuntos, ele não vai ser direto, mas ele tá... deixa eu vir para cá, para frente para vocês. Vocês estão observando que há sempre uma situação, um problema. E aí, dentro desse problema, você vai ter os conceitos que são trabalhados e trazidos dentro da ecologia. Então, você, aluno, vai ter que ficar de olho e antenado. Ah, mas está falando sobre o que mesmo? Ah, é sobre a cadeia, mas como é que começa, quem é que inicia, quem é que termina, o que é produzido, que tipo de transformações, para que serve. Então, tudo isso é muito interessante para que você não esqueça. E aí fica a dica, né, que eu falei para vocês, os infográficos, os mapas mentais são muito bons para isso. Joga lá então, abre lá para mim, por favor. Olha lá, então você tem os organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos de carbono e do oxigênio. Perdão. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado por esses organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com rendimento energético, produzindo com menor
Ai. Produzindo compostos secundários ou subprodutos que podem funcionar como combustíveis ambientais. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é a fotossíntese, fermentação, quimiossíntese, respiração aeróbica ou fosforilação. Galera, quando ele fala aqui catabolizados, você vai ter que lembrar de um conceito, tá? Que a gente tem o anabolismo e o catabolismo. No anabolismo tem uma construção de substâncias. No catabolismo eu tenho a utilização, a quebra, tá? Então, dentro do processo de anabolismo eu tenho a fotossíntese e eu tenho a quimiossíntese. No catabolismo eu tenho a respiração celular e eu tenho a fermentação. Presta atenção que eu já eliminei aqui, ó. Fotossíntese, tá bom? A quimiossíntese estão liberados. Aí eu tenho aí, se tá falando de catabolismo, só pode ser esses dois. Só que o menor rendimento é a minha deixa. Dentre esses dois aqui, o que tem menor produção de energia é a fermentação. Então já matei a pau ali, tá bom? Gabarito letra B. Tudo bem? Em Campos, outra questãozinha. Em Campos do Cerrado sobressaem cerca de 25 milhões de cupinzeiros com até 2,4 metros de altura, que podem se tornar iluminados nas noites de primavera. Essa questão aqui foi bem interessante, né? Isso ocorre pela bioluminescência em larvas de uma espécie, larva de uma determinada espécie, de uma espécie de vagalume, que ao eclodirem dos seus ovos, dos cupinzeiros, onde passam a viver. Então, esse vagalume, ele vai depositar seus ovos, dos ovos surgem as larvas e das larvas eles ficam ali utilizando o cupinzeiro, né? Onde passam a viver. Ao emitir intensa luz esverdeadas, essas larvas, elas atraem insetos alados. Olha lá que interessante. Dos quais elas vão se alimentar. Galera, a relação aqui é a relação ecológica. Tudo bem? Então é uma questão muito clara e objetiva. Entre as larvas do vagalume e os insetos alados, estabelece-se uma relação ecológica de predação, inquilinismo, mutualismo, parasitismo ou competição. Presta atenção. Se ele falasse lá de vagalume e o cupinzeiro, poderia até ser de inquilinismo, né? Mas não está falando desses insetos alados que ele atrai. E o que é que eles vão fazer? Se alimentar. Se eu estou falando de se alimentar, eu estou falando de predação. Tudo bem? Letra A. Agora, galera, pode deixar aqui, diretor, isso. A sua vez de participar dessa aula. Como professora que eu vou participar? Olha lá no quadro. A gente tem a primeira atividade. Nessa primeira atividade, a gente está propondo para vocês a criação. Vocês vão dividir a turma aí, tá? Em grupos. E vocês vão utilizar, vocês viram que foram vários conceitos que nós revisamos aqui dentro dessa aula. Você vai construir, dentro desses grupos, os mapas mentais. Bem elaborados, bem bonitos, um resumo bem... Para fazer um mapa mental, você tem que ter um resumo bom. Não adianta criar do nada assim, não. Tem que ter um resumo bom para você poder colocar as palavras-chave, para você colocar ali os conceitos que você considera realmente importantes, tá bom? Então você vai construir e isso aqui com certeza vai ajudar vocês na hora de revisar os assuntos. Eu vou lá no meu mapa mental sobre esse assunto e eu sei quais são os pontos mais importantes dentro da cadeia alimentar, dentro da pirâmide ecológica, dentro dos ciclos biogeoquímicos. Essa é a primeira atividade. Na segunda atividade, vocês vão construir, né, a partir da construção desses mapas mentais, olha que legal. Vocês vão estar realizando apresentações. O que a gente está querendo propor, gente? Olha aqui no canto. A utilização, isso já é uma técnica, tá? Que é muito utilizada dentro das pessoas que fazem o cursinho e tudo. A utilização dos mapas mentais e a autoexplicação, ou seja, vocês vão pegar os mapas mentais que vocês elaboraram e vão apresentar para os colegas de vocês. E nessa apresentação, com certeza, a memória de vocês vai ficar muito mais ativada e isso vai contribuir com certeza com a aprendizagem de vocês. Eu sei que vocês já são feras! Então a professora Tabita que está aqui na torcida para vocês. Beijo grande, até a próxima aula. Tchau!